2 Coríntios 12, 7 a 10. Diz assim o apóstolo Paulo: e para que não me ensoberbecesse, para que eu não me vangloriasse, não ficasse orgulhoso, não ficasse arrogante, altivo, ou me considerando o bom, o grande, o autossuficiente, para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu não sei se você tem percebido, mas hoje em dia está muito comum, é muito comum a relação de causa e efeito entre aflição, dor, frustração, sofrimento e pecado. Dor não é pecado, fraqueza não é pecado. E aqui, claro, quando Paulo usa a palavra fraqueza, em nenhum sentido, não chega nem perto da ideia de pecado. Quando ele fala de fraqueza nesse texto, ele não está falando de pecado, não chega nem perto disso. A ideia não é essa. Dor não é pecado, frustração não é pecado, fraqueza, qualquer tipo de fraqueza não é pecado, sofrimento, decepção não é pecado. Mas hoje é algo assim espantoso que os crentes, os chamados cristãos, estão envolvidos as fraquezas, a dor, a decepção, o sofrimento facilmente os leva ao pecado. É uma causa deles estarem envolvidos ou se envolverem com o pecado. Vou dar alguns exemplos, e se você estiver envolvido em algum exemplo, não é a minha intenção. Sério mesmo. Deus sabe, não é a minha intenção falar de você ou da sua situação. Por exemplo, insatisfação no casamento não é propriamente pecado. Pode acontecer. Uma insatisfação, eu estar insatisfeito com o meu casamento, com o meu cônjuge. Mas isso leva, se isso me leva à agressão do meu cônjuge, à agressão, ou à indiferença para com ela, ou a um divórcio injustificado, pecado. A insatisfação não é propriamente um pecado, mas pode me levar ao pecado. Eu posso reagir pecaminosamente a isso. Outro exemplo, a irrealização profissional, ou educacional, ou sentimental. Por algum motivo eu não alcancei a realização na minha profissão, ou educacionalmente, não fui aprovado no vestibular, não fui aprovado no concurso, ou sofri um desemprego. A irrealização sentimental, nada disso é pecado. Mas o que as pessoas fazem? Facilmente isso leva crentes à desistência. Desistência da oração, da Bíblia, da igreja. Pecado. O aperto financeiro não é pecado. Mas a pessoa para de dar dízimo de oferta, dar oferta, por causa do aperto financeiro, pecado. Um problema que eu tenho com um irmão na igreja, uma decepção com algum irmão na igreja,
pode ser da minha parte, não envolver nenhum pecado da minha parte. Aconteceu um problema, uma decepção que eu tive com o irmão, mas não foi pecado, pelo menos meu. Alguma situação assim. Mas isso me leva ao abandono do meu ministério na igreja. Pecado. Isso me leva, sei lá, a ficar cheio de ira, de mágoa, até de maledicência com o irmão. Pecado. A doença grave não é pecado, evidentemente. Uma doença grave não é pecado. Mas o desespero que me causa, se eu reajo a isso com desespero, pecado. A perda do marido, a perda da esposa, pode não envolver um pecado da minha parte. Eu perdi o meu marido, eu perdi minha esposa. Mas daqui uns dias eu estou envolvido com outro relacionamento, que significa fornicação, que significa adultério, está muito comum. Pessoas talvez bem jovens, crentes bem jovens, que por alguma razão perdem o casamento. Daqui uns dias estão envolvidos num outro relacionamento fornicário e adúltero. E os exemplos são infinitos, né? Se a gente fosse falar. As situações são infinitas. Agora, eu quero te perguntar, o que Paulo fez quando ele estava numa grande aflição, dor, sofrimento pessoal? O que ele fez? Será que foi assim que Paulo reagiu? O espinho na carne de Paulo não tinha nada de pecado nesse espinho na carne. Nada de pecado. Mas não o levou também a nenhuma condição ou reação ou conduta pecaminosa. Eu quero chamar a sua atenção para isso, queridos. Uma pergunta antiga e sempre nova é: por que sofremos? Por que sofremos? 3 respostas bíblicas são: sofremos porque estamos no mundo. Sofremos porque somos pecadores. E sofremos porque somos cristãos. Você viu aquela igreja que chama você para a igreja e diz: pare de sofrer. Se você for cristão bíblico, é aí que você vai sofrer. Cristianismo não livra ninguém de sofrimento, não. Sofremos porque somos cristãos. Queridos, o sofrimento do cristão, mesmo cristão fiel, santificado, consagrado a Deus, o sofrimento do cristão vem da mão de Deus e expressa o perfeito cuidado de Deus por nós. Se não, vejamos o que significa o tratamento de Cristo para com Paulo nessa passagem que nós lemos. A resposta virá de sabermos o que Cristo está fazendo aqui. Escute, primeiro, Cristo está guardando Paulo de um dos piores pecados, a soberba, o orgulho. Segundo, Cristo está forjando em Paulo o caráter de Cristo, o contrário da soberba, a humildade e a mansidão de Cristo. Então, Cristo colocou o espinho em Paulo, primeiro para que ele não ficasse soberbo. Segundo, para que ele tivesse o oposto disso, o caráter de Cristo, humildade, mais humildade e mansidão. Terceiro, Cristo está concedendo a Paulo mais da maior bênção de Deus. A maior bênção de Deus, que é a sua graça. A sua graça. Então, o que tudo isso significa? Significa amor, bondade, cuidado de Deus para com Paulo. Cuidado de Deus.
Por mais que não pareça, os fatos do texto vão nos convencer disso. Primeiro, fale comigo. Cristo usou o diabo para bater no maior cristão da história. No maior? Quem sou eu? Quem é você? Cristo não pode bater em nós. Não é? Ele não pode nos bater. Nós somos escravos de Cristo, mas Ele não pode nos bater. Verso 7, na sua Bíblia. 2 Coríntios 12, 7. E para que não... Vamos ler comigo. Você não tem Bíblia, te oferecer aqui. Se você está sem Bíblia, é problema seu. É omissão e pecado seu. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A palavra esbofetear no grego é colafiso, e ela significa bater com o punho, tratar com violência, espancar. Então, a tradução aqui, esbofetear, é leve. Paulo está dizendo, foi-me posto um espinho na carne para me esmurrar na cara. Bater com o punho. Mais do que dar um tapa. Note o seguinte, a aflição de Paulo era grande, grande. Ele estava sendo esmurrado, espancado, por algo que lhe causava uma dor permanente. Esse espinho aqui causava em Paulo uma dor constante. O diabo, isso que é interessante, que o diabo era só a causa instrumental dessa aflição do apóstolo. A causa primária era o próprio Cristo, como foi o caso de Jó. Era Cristo, era o Senhor de Paulo que o torturava. Mas qual era a finalidade de Cristo nesse tratamento do seu melhor servo na terra? A finalidade era que ele ficasse livre de um grave pecado. A soberba, a arrogância, a altivez, o orgulho. Isso é cuidado de Cristo para com seu servo. Deus nos permite dores, espinhos, perdas, até tragédias, para nos livrar do pecado. Mas tem crentes que isso os leva ao pecado. A pecados às vezes horríveis, vergonhosos, lamentáveis. Era cuidado de Cristo para com Paulo. Satanás esbofeteá-lo, esmurrá-lo na cara. Era cuidado de Cristo. Mas de que maneira era cuidado? Como é que Cristo estava cuidando do apóstolo? Primeiro, Cristo estava livrando Paulo da autodestruição espiritual. O pecado sempre nos destrói, seja ele qual for. Se Paulo ficasse soberbo, ele estaria se destruindo, ele destruindo a si mesmo. Emocional, espiritual, fisicamente. Estaria destruindo a si mesmo. Pecado nos destrói em todos os sentidos. Familiarmente, financeiramente. Segundo, Cristo estava guardando Paulo de perder a eficácia do seu ministério. Se o apóstolo ficasse soberbo, ele apagaria o Espírito Santo. Apagaria o Espírito Santo e não poderia vencer, nem como cristão, nem como apóstolo. Poderia ser um vencedor, se ele ficasse soberbo. A soberba nos faz apagar, é um pecado, né? Que nos faz apagar o Espírito Santo. E se isso acontece, nós não podemos ser vencedores.
E ele não poderia sê-lo nem como cristão, nem como apóstolo. Terceiro, Cristo estava usando Satanás para livrar Paulo de Satanás. Ele estava usando Satanás para livrar Paulo de servir a Satanás. Todo pecado é uma forma de serviço ao diabo. Adultério, fornicação, maledicência, murmuração. Qualquer pecado é serviço ao diabo. Se nós escolhemos o pecado, estamos servindo a Satanás enquanto confessamos Cristo. Já pensou? Há uma contradição pior? Há uma coisa mais trágica do que eu confessar Cristo como meu Senhor, mas na prática eu sirvo o diabo? Então, queridos, que maravilhoso é Deus cuidar de nós. Deus cuidar de nós mesmo através do que sofremos, através do sofrimento. Que maravilhoso é isso. Mas quando eu não aceito o sofrimento, eu não estou aceitando o próprio cuidado de Deus para comigo. Eu estou dizendo, Deus, eu não aceito teu cuidado. Quando eu não aceito sofrimento, estou dizendo isso. Como é que eu não aceito essa forma de cuidado? Alguns exemplos. Quando eu sofro, eu fico cheio de incredulidade. Eu desconfio da presença, da bondade, da fidelidade de Deus. É uma forma que eu não estou aceitando o cuidado de Deus. Porque eu comecei a sofrer, e principalmente se o sofrimento aumenta, e eu oro e nada muda, e nada melhora. Como é que eu não aceito o cuidado de Deus? Quando eu sofro e fico cheio de incredulidade. Eu fico desconfiando da presença de Deus comigo, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Quando eu sofro, eu fico cheio de tristeza, ou ira, ou desânimo, ou murmuração. Eu não aceito o cuidado de Deus. Da forma dele, né? Só aceito da minha forma. Quando eu sofro, eu faço coisas pecaminosas para escapar do sofrimento. Eu uso alguma saída pecaminosa para parar de sofrer. Quando eu sofro, eu me revolto, porque o sofrimento está demorando muito. Eu não aceito o tempo de Deus. Isso indica que eu me considero melhor do que Paulo. Ele sofreu. Teve de sofrer. Mas eu só quero felicidade, conforto, paz. Isso indica que eu não aceito o cuidado de Deus se ele for doloroso ou desagradável. Isso indica que eu me julgo mais sábio do que Cristo, mais sábio do que Ele. Eu sei o que é melhor para mim. Ele está me tratando dessa forma, mas eu não aceito. Eu tenho a sabedoria. Eu sou o dono da sabedoria. Queridos, uma lição espiritual, bíblica, teológica, que nós talvez ainda precisemos, muitos de nós talvez ainda precisam aprender e aceitar de todo o coração, é que muitas vezes o cuidado de Deus para conosco é espinhoso. Muitas vezes o cuidado de Deus para comigo, para com você, é espinhoso. Como você tem reagido ao cuidado espinhoso de Deus? Como é que você tem reagido a esse cuidado espinhoso? Todos nós sofremos espinhos, providenciados ou permitidos por Deus. Como é que nós temos reagido aos espinhos
que Cristo põe ou permite que entrem na nossa carne ou no nosso espírito. Como temos reagido ao espinho? Como temos reagido ao cuidado espinhoso de Deus? Segundo, juntos, Cristo não atendeu à súplica dolorida do maior cristão da história. E eu oro e falo, Deus, tem que ser agora. Do jeito que eu prescrevi. Olha, eu fiz aqui a prescrição, viu? E às vezes a minha receita é grande, né? É uma lista. E ó, Deus, tem que ser hoje, hein? Cristo não atendeu a súplica dolorida do maior cristão da história. Será que a gente aprende? Verso 8. Juntos, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. No verso 9 você vai ver a resposta. Jesus disse, não. Simplesmente, não. Parece que Paulo teve 3 momentos específicos de oração fervorosa para que Deus o livrasse do espinho na carne. Depois de 3 ocasiões bem específicas em que ele orou fervorosamente, intensamente, tratando da questão do espinho com Cristo, depois dessas 3 ocasiões, a terceira vez, Jesus lhe deu a resposta que está no verso 9. Não. Agora, queridos, eu pergunto, quem mais orou 3 vezes para ficar livre de uma grande aflição e não foi atendido? Quem mais orou assim? 3 vezes. Pedindo a Deus que o livrasse de uma aflição muito maior do que a de Paulo, infinitamente maior. E não foi atendido? Jesus, o próprio Filho de Deus. E por que Jesus não foi atendido? Para que ele e a igreja tivessem o maior benefício do tempo e da eternidade. Foi para isso que Cristo não foi atendido pelo Pai, lá no Getsêmani. Para que ele, e eu, e você, a igreja bíblica verdadeira, tivéssemos o maior benefício do tempo e da história. Veja como esse benefício é descrito em Apocalipse. Escute aí, não precisa abrir sua Bíblia, mantenha aí 2 Coríntios 12. Apocalipse 7, 9 a 14 diz assim, ó. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Ninguém podia enumerar. Claro que Deus, né? Ninguém, nem o diabo. De todas as nações, essa multidão vinha, de todas as nações, virá, está vindo, já veio, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Toda a igreja do Velho Testamento, desses 2000 anos de história do cristianismo, pouco mais de 2000 anos, e daqui até a volta de Cristo. Isso aqui descrevendo toda a igreja. Todos os redimidos, todos os salvos na história, até o dia da volta de Cristo. Abraão, e quem mais foi salvo antes de Abraão? 7. Está falando de tudo, todo mundo. Toda a igreja. Agora, o verso 14 diz, quem são esses? São esses os que vêm da grande tribulação. O que aconteceu com eles? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, isso é glória infinita para nós, e é a maior recompensa de Cristo, pelo todo o seu sofrimento, por todo o seu tormento nesse mundo.
a maior recompensa de Jesus Cristo. Era o maior benefício para ele e o maior benefício para nós. Que Deus não atendesse a sua oração no Getsêmani. Que Deus lhe dissesse não. Então, qual é o motivo que Deus não atende uma oração de um cristão fiel? O motivo é que muitas vezes a permanência da aflição produz um bem maior do que a sua retirada. Lembre disso, a oração não atendida também é bênção. Também é bênção e revela o cuidado de Deus para com os seus, para com aqueles que são dele. Oração não atendida também é bênção para mim e para você. Revela o imenso cuidado de Deus para comigo e com você. Por isso que Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, em qualquer circunstância, porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando perfeitamente de mim e de você. Querido, quando o sofrimento é da vontade de Deus, ele não apenas é um mal necessário, ele é uma enorme bênção. Quando nós sofremos segundo e conforme a vontade de Deus, não é só um mal necessário que nós estamos passando. Estamos recebendo uma enorme bênção de Deus, uma enorme bênção. Então, novamente a pergunta, como é que nós reagimos quando Deus não atende a nossa oração? Como é que nós reagimos? Porque todas essas circunstâncias dolorosas, experiências dolorosas que eu citei no início, e inúmeras outras, nos acontecem, e quando elas, principalmente quando elas permanecem porque nós oramos e Deus não atendeu. Como é que nós reagimos quando Deus não atende a oração? Talvez você orou para não perder o emprego, mas perdeu. Depois você orou para ter um emprego na mesma semana que ficou desempregado, mas não conseguiu. Talvez você orou para aquela pessoa não se tornar um problema na sua vida, uma tristeza, uma decepção, sei lá. Mas se tornou. Agora você ora para Deus tirar esse espinho da sua vida. Mas Deus não tira. E aí? Como é que nós reagimos quando Deus não atende a nossa oração? Terceiro, juntos. Terceiro e último, Cristo concedeu o melhor ao maior cristão da história, a graça suficiente. O salmista diz, tua graça é melhor do que a vida. Se a graça de Deus, querido, é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer bênção, vitória, realização, alegria que nós possamos ter deste mundo. Verso 9, parte A, leia comigo, por favor. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo pode nos bater e não nos atender a um pedido. Mas é para nos dar o seu melhor. É para nos dar o seu melhor. O cuidado de Deus é perfeito, porque o necessário e o melhor de Deus nunca vai nos faltar também nessa vida. E a graça de Deus para a salvação e a graça de Deus para a vida cristã é o melhor. Melhor do que qualquer coisa, qualquer coisa. Aqui nós devemos responder 3 perguntas. Primeiro, o que é a graça que Jesus nos promete? O que é a graça que Ele está prometendo? A Paulo, e a mim, e a você. O próprio Cristo diz que essa graça é o seu poder. Verso 9, parte A. E Paulo diz que essa graça é o poder de Cristo.
Verso 9, parte B. Eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E antes Cristo diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, existe a graça na forma de um poder maravilhoso, extraordinário, um poder sem igual, um poder incomparável, que Cristo manifesta na vida do cristão. O cristão tem o poder que é maior do que o poder do pecado, a graça de Deus. Então, nunca, querido, nunca justifique o seu pecado com o seu sofrimento. Nunca justifique o seu pecado com a sua dor. Nunca justifique o seu pecado com a sua decepção. Nunca justifique o seu pecado com o mal que te fizeram. Porque o cristão tem um poder maior do que o pecado, a graça de Deus. Ele não precisa se entregar a nenhum pecado, por causa de sofrimento, de dor, de espinho. Se nós confiarmos e obedecermos a Deus quando o espinho transpassar o nosso coração, receberemos o poder de Deus para vivermos o cristianismo autêntico, que é aquele que Paulo viveu. Mas nós precisamos confiar em Deus. Se nós confiarmos, se nós obedecermos pela fé, falei domingo passado, enfatizei isso. Se no meio da dor, do sofrimento, da decepção, se quando o espinho transpassa o nosso coração, a nossa carne, nós confiarmos em Deus e obedecermos a Deus, receberemos o poder do alto. O poder suficiente e necessário para vivermos, continuarmos vivendo uma vida cristã autêntica. Foi aquela que Paulo, o apóstolo, viveu. E esse poder nos dará alegria, nos dará paz, ânimo, esperança. Esse poder nos dará energia, ousadia e muitos frutos na obra de Deus. Eu vou repetir, esse poder da graça nos dará alegria, nos dará paz, nos dará ânimo, nos dará esperança no meio da dor, no meio do sofrimento. Esse poder nos dará energia, nos dará ousadia, nos dará perseverança, coragem e muitos frutos na obra do Senhor. Se eu e você não experimentamos isso, problema nosso. Paulo experimentou e ensinou isso, então é verdade. É verdade. Segunda pergunta. O sofrimento tem o poder de levar um cristão a pecar? Paulo diz, é claro que não. Isso porque temos a graça para suportar o sofrimento em obediência a Deus. Não há poder no pecado para nos levar. Não há poder no sofrimento, na dor, no espinho, para nos levar ao pecado. Porque temos a graça, o poder que é maior do que o poder do pecado, para suportarmos o espinho, o sofrimento, a decepção, a dor, em obediência, em fidelidade, em santidade ao nosso Deus. Se nós, irmãos, escutem, se nós estamos numa aflição e não podemos suportá-la sem pecar, então não temos a graça. E se não temos a graça, não somos salvos. Se nós estamos numa aflição e para sair dela, escolhemos o que é pecado, então não temos a graça. E se não temos a graça, não somos salvos. O sofrimento não tem o poder de nos obrigar, de nos forçar a pecar. Se ele tem esse poder, não temos a graça. E se não temos a graça, não somos cristãos. Essa é a mais provável possibilidade. Mas existe outra. Terceira pergunta.
Qual é uma condição para recebermos o poder da graça quando sofremos? Qual é a condição para recebermos o poder da graça quando sofremos? Resposta no versículo 9, parte B. Preste bem atenção. Isso é extremamente definitivo e determinante para mim e para você. Verso 9, parte B. Juntos, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Olha bem, de boa vontade, ou seja, com alegria, com disposição, com submissão a Deus, com fé, né? De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas. Me gloriarei. Me gloriarei quer dizer, eu me alegrarei, eu agradecerei, eu louvarei a Deus pelas minhas fraquezas. Eu me gloriarei, eu darei graças a Deus. Eu me alegrarei. Eu louvarei o nome de Deus, de todo o coração, de boa vontade, por causa das minhas fraquezas. Isso é condição. Para quê? Ele vai dizer. Para quê? Olha, presta atenção no para quê. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual a condição para experimentarmos o poder da graça quando sofremos? Nos gloriar, nos alegrar, dar graças a Deus pelas fraquezas que estamos sofrendo. Paulo está dizendo, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Se a fraqueza é o caminho do poder espiritual, então com todo o meu coração, eu me alegrarei e eu vou me alegrar e vou agradecer a Deus pelas minhas fraquezas. A fraqueza, ele está dizendo, é a condição. A fraqueza é o caminho do poder espiritual. Então, de todo o meu coração, eu vou me alegrar. Eu vou agradecer a Deus pelas minhas fraquezas. Me gloriarei nas fraquezas. Para que ele tenha um objetivo. Sobre mim, repouse o poder de Cristo. Cristo tinha dito, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Cristo está fazendo uma promessa, eu te darei a graça, e ela vai significar poder. Poder que vai se manifestar na sua vida de várias formas, de várias maneiras, em várias circunstâncias. Eu te darei a graça, o meu poder vai se manifestar na sua vida. Só que tinha uma condição para que isso acontecesse. O que Paulo tinha que fazer? Se gloriar nas fraquezas. A consequência disso é, o poder de Deus vai repousar sobre mim. E a palavra repousar aqui remete a gente àquele caso lá do Velho Testamento, em que de dia a nuvem pairava sobre o povo, sobre o tabernáculo, a nuvem de glória, né? E de noite a coluna, era de noite a coluna, de noite a coluna de fogo e de dia a nuvem. É disso que Paulo está pensando. Para que a glória de Deus, o poder de Deus glorioso repouse sobre mim, se manifeste em mim e através de mim. Para isso, eu me gloriarei nas fraquezas. Queridos, muitas vezes nós não recebemos o poder da graça, porque no meio da tribulação, nós não confiamos, não nos alegramos e não damos graças a Deus pela própria tribulação que estamos passando. Muitas vezes a gente está sofrendo, mas sofrendo assim. E a gente fica perguntando, onde está Deus, meu Deus? O que o senhor está fazendo? O senhor dormiu? A angústia, a aflição, a dor, a decepção são profundos ou profundas. Mas a gente não vê nenhuma manifestação de Deus.
Muitas vezes isso acontece, não recebemos o poder da graça, porque no meio da tribulação não confiamos. Não confiamos de todo o coração, não confiamos de verdade. Não nos alegramos em Deus, não damos graças a Deus. De verdade. Muitas vezes, quando sentimos o espinho, nós nos entregamos à descrença, à ira, à tristeza, ao desânimo, à lamentação e até a pecados piores. Aí o poder não vai repousar sobre nós. Mas a graça existe para nos capacitar a isso. E se nós quisermos, nós vamos fazer isso. Agora, tem que ser um posicionamento nosso, uma atitude que nós temos que tomar. Quando nos sentimos atravessados pelos espinhos, nós temos que falar, não, em nome de Jesus, eu não vou me entregar à ira, não vou deixar a ira me levar, a ira me arrastar, não vou me entregar à descrença, à ansiedade, ao desânimo, à tristeza, à lamentação, à murmuração, não vou me entregar a nada disso. Primeiro, porque eu só vou aumentar o pecado, aumentar o meu sofrimento. E segundo, o poder de Cristo não vai poder se manifestar na minha vida. O poder de Deus não vai poder repousar sobre mim. Nós temos, queridos, que tomar essa posição pela fé. É só pela fé, não fica esperando nada, não. Fé aonde? Na palavra de Deus. Lembre dessa equação. No cristianismo, fraqueza mais fé, gratidão e alegria é igual poder e vitória. E esse poder e vitória é a graça de Cristo em ação na nossa vida. No cristianismo, fraqueza mais fé, gratidão e alegria em Deus é igual poder e vitória. Isso é a graça de Deus agindo em nossas vidas. Poder e vitória em qualquer circunstância. A vitória pode ser a retirada do espinho, mas a vitória pode ser a manifestação do poder de Deus na nossa vida com o espinho e tudo. O poder deles repousando sobre nós, operando em nós e através de nós, com espinho e tudo. É isso que Paulo está dizendo. Ele disse que ia ficar forte. Não é isso que ele disse? Ele diz aqui, verso 10. Leia comigo. Verso 10. Juntos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Isso é uma forma de tribulação que ele passava. Outra forma, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. As fraquezas de Paulo. A primeira palavra é uma designação do que ele vai falar depois. As fraquezas eram injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você vai ser forte. Você vai ser forte se você se gloriar nas fraquezas. Nós vamos ser fortes se nos gloriarmos nas fraquezas, se elas não nos levarem ao pecado. Se nós evitarmos, se nós fugirmos dessa relação tão comum hoje entre problema, fraqueza, dor
frustração, sofrimento e pecado. As pessoas estão fazendo isso. Veio o sofrimento, veio a dor, pecado. Veio a tristeza, a tribulação, pecado. Eu espero que Deus hoje nos capacite, nos conscientize para isso não continuar ocorrendo conosco. Isso não continuar acontecendo com a gente. Mas o contrário estar acontecendo. O poder de Cristo repousando e se manifestando em nós e através de nós. Em inúmeras pessoas e circunstâncias, o poder de Cristo aparecendo na nossa vida. Se você está com profunda frustração no casamento, e você praticar a palavra de hoje, o poder de Deus vai se manifestar. Vai se manifestar. Não sei como, mas vai. E assim, em inúmeras outras ocasiões, se nós nos gloriarmos em Cristo e não nos entregarmos ao pecado. Conclusão. Eu vou responder duas perguntas rapidamente. Como Deus cuida dos seus filhos? Resposta. Deus cuida dos seus filhos também através do sofrimento, do espinho, da fraqueza. É assim também que Deus cuida de nós. E enquanto não reconhecemos e não nos alegrarmos nisso, vamos sofrer mais ainda. Porque vamos sofrer a dor da derrota, do fracasso, do pecado que nós cometemos. Vamos sofrer o diabo nos afligindo, nos oprimindo e até nos usando. Porque pela dor, pelo espinho, nos entregamos ao pecado, aí o diabo entra e arrebenta. Segunda pergunta. O que um cristão faz quando está sofrendo? Preste atenção, vou dar 5 respostas que estão aqui, que Paulo nos ensina aqui. O que um cristão faz quando está sofrendo? Primeiro, ele ora para que Deus o livre do sofrimento. Normal, natural. Ele ora. Filipenses 5, verso 6. 2 Coríntios 12, 9. Quando o cristão está sofrendo, o que ele faz? Primeiro, ele ora para que Deus o livre do sofrimento. Segundo, ele aceita com submissão e gratidão a resposta negativa de Deus. Ele aceita a resposta negativa com submissão e gratidão. Terceiro, ele descansa na graça de Deus, que nunca vai lhe faltar. Ele descansa na graça. Olha, eu orei hoje para Deus fazer um milagre nessa situação, nessa pessoa, mas Deus não fez. Só que eu tenho certeza de uma coisa: a sua graça não vai me faltar. Então eu vou descansar na graça de Deus, e como diz Pedro, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceira resposta, ele se realiza. Quarta resposta, ele se realiza, o cristão bíblico se realiza plenamente no poder espiritual que recebe de Deus por meio do sofrimento. Se realiza nesse poder que ele recebe. Paulo está dizendo, o poder de Cristo repousando sobre mim é o máximo. Pode deixar o espinho aí, se eu tiver o poder. Repousando, se manifestando na minha vida. É assim que o cristão reage quando está sofrendo. Ele se realiza plenamente no poder espiritual que recebe através do sofrimento. E por último, ele se realiza ainda mais na glória que Cristo recebe pelo seu sofrimento. Porque, irmãos, glorificar a Deus quando tudo vai bem na nossa vida, não é nada difícil, né? Agora, fazer Deus glorificado quando nós estamos sofrendo,
Isso é vitória. Isso é ser cristão de verdade. Reagirmos, falarmos, decidirmos, pensarmos, tratarmos as pessoas de modo que Deus é glorificado quando nós estamos sofrendo intensamente. Isso é Deus ser glorificado de fato. Feche os seus olhos.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra,